No capítulo 3 de Hebreus, o escritor dessa carta aos Hebreus, ele faz uma menção, uma referência ao povo do Antigo Testamento. Ele faz uma menção, ele cita aquele povo do Antigo Testamento da época de Josué. Nós não estamos na campanha de Jericó? Sim ou não? Qual que é o principal personagem dessa história? Josué, não é? Josué, claro. Humanamente falando, Deus é o principal de tudo, você sabe. Mas, humanamente falando, Josué é o líder. Josué é aquilo que tipifica Jesus, aquele que tipifica a pessoa de fé. Então, aqui no Novo Testamento, que nós vamos ler, em Hebreus 3, o escritor lembra o que aconteceu há tantos anos atrás, com relação ao povo de Deus. Então, aquele povo antes de Josué já estava vivo. Mas antes de Josué, o líder era Moisés. Só que Moisés, ele era o líder do povo, mas infelizmente o povo foi cabeçudo. Então, o povo que estava com Moisés era para ter conquistado Jericó 40 anos antes, com 40 anos de antecipação, mas não conquistaram. E por quê? Vamos ler o texto aí. Olha o que o escritor de Hebreus fala. 3 é o capítulo, versículo de número 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram na onde? No coração, sempre no íntimo, né? Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quer dizer, aquele povo da época de Moisés não entrou na terra prometida antes porque eles duvidaram de Deus. Então Deus falou: porque vocês duvidaram, vocês não vão entrar no meu descanso. Quer dizer, a terra que eu preparei para vocês, ter uma vida decente, não vão ter mais. Pelo menos aquela geração, né? Agora, olha o que diz no versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Isso é para nós hoje, para os cristãos, tá? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha para cá. O escritor de Hebreus, ele fala assim, olha gente, porque Hebreus está escrevendo para os crentes, para aquelas pessoas que já haviam entregue a sua vida para Jesus. E ele cita uma história ocorrida há 1400 anos antes dele. 1400 anos. Quando Josué e Moisés estavam ali, mas Moisés ainda não havia morrido. E Moisés falou para o povo ir lá espionar a terra antes de entrar. E eles foram espionar a terra, mas voltaram com um relatório negativo. Eles voltaram com uma visão ruim daquilo que eles haviam visto. Então Deus falou: olha, era para vocês entrarem agora. Assim que eles saíram do Egito, era para entrar em Canaã. Mas porque eles duvidaram, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, Deus falou: olha, então vocês não vão entrar em Canaã agora. Para cada dia que vocês ficaram lá espionando a terra, e eles ficaram 40 dias, ele falou: para cada dia eu vou acrescentar 1 ano. Quer dizer, 40 dias, 40 anos. 40 anos vagaram no deserto, até o último incrédulo daquela geração, com mais de 20 anos, morrer. A Bíblia fala isso. Aquele pessoal que foi espionar a terra 40 anos antes de Josué entrar em Jericó, de 20 anos para cima, eles iriam, os que duvidaram, os que creram não, mas os que duvidaram tiveram que morrer todos, antes de entrar na terra prometida. Por isso que ele fala aqui: toma cuidado, para não haver perverso coração de incredulidade. Quer dizer, não deixa a dúvida impedir você
de conquistar a sua vitória, de conquistar o seu milagre. Não deixa a dúvida impedir você de conquistar o seu milagre financeiro, a cura para o seu corpo, a restauração do seu casamento, a libertação espiritual para a capetada embora de você. Não deixa a dúvida, a falta de fé dominar você e impedir você de ter uma vida com abundância aqui na terra. Porque tem crente que está vivendo uma vida de miséria. E miséria em todos os sentidos. Miséria espiritual, fraco de espírito, miséria material, passa necessidade, vive humilhado, miséria de saúde, só doença, miséria mental, só pensa porcaria, tranqueirada, miséria familiar, porque está fraco, não consegue nem ter força para orar em favor da família, quer dizer, uma derrota só. E não tem? Infelizmente tem, e não deveria ser assim. Agora, veja bem, o escritor de Hebreus dá um alerta para que a gente não só conquiste as nossas bênçãos aqui na terra, como também a gente possa, quando fechar os olhos, estar no céu com Deus. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, ó, filho, se a gente não tem fé nem para nada aqui na terra, será que vai ter fé para alcançar o céu? Que a salvação é de graça, mas a fé é indispensável. Sem fé não se agrada a Deus. Sem fé você não chega no céu. Sem fé você não consegue nada aqui. Ou seja, sem fé você é um coitado nessa vida, né? Um derrotado. E é isso que esse escritor está dizendo. Olha, vocês não podem ser que nem aquele povo do passado, que jogaram a bênção na lata de lixo porque duvidaram de Deus. Não pode ser assim. E vamos ver então agora como é que foi essa história. Por que aquele povo de fato não entrou na terra prometida 40 anos antes? Vamos ler o texto. Agora abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Acharam aí? Muito bem. Olha para cá antes da gente ler. Olha, nessa ocasião aqui, isso aqui aconteceu 40 anos antes de Jericó ser conquistada, tá bom? Então estamos falando sobre Josué, sobre Jericó, mas também nós vamos ver aqui que essa terra chamada Jericó e chamada Canaã era para ter sido conquistada 40 anos antes. Não foi conquistada por culpa do povo. Por isso que eu sempre falo para você aqui, ó, tem muita gente que é muito religioso, mas não é bíblico. O que eu quero dizer com isso? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem muita gente que não entende nada de Bíblia, ou entende pouco, ou não interpreta direito, e fala o seu próprio pensamento. Tem pessoas que vivem dizendo assim, ó, eu não consegui porque ainda não é tempo meu, é tempo de Deus. Porque é tempo de Deus. Porque é tempo de Deus. E a pessoa morre na desgraça, na derrota, dizendo que é tempo de Deus. E não é assim. O tempo, em muitas coisas, é de Deus. A volta de Jesus. O tempo, muitas vezes, é tempo de Deus, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, que eu já falei, né? O arrebatamento da igreja, o reinado de 1000 anos que está por vir, novo céu, nova terra. Isso aí é o tempo de Deus, só Deus é que sabe. Agora, aquilo que a gente tem que conquistar aqui na terra não é tempo de Deus, é nosso tempo. Nosso tempo. Está entendendo? Sim ou não? A pessoa fala assim, não fui curado porque não é tempo de Deus. Não, o tempo de Deus já, de verdade, não é mesmo, já passou, é você que está atrasado. Pastor, não é, porque eu estou orando, estou buscando. Então você tem que examinar a tua busca aí, porque já era para ter acontecido. Já era para ter acontecido. Não aconteceu ainda porque é algum probleminha aí de falta de entendimento, falta de fé, sei lá, desobediência, às vezes a frieza na fé, sei lá. Ou aquilo que o escritor de Hebreus fala, né? Perverse o coração de incredulidade, né? Chama-se crente, mas não crê. Esse povo aqui, eles tinham, nessa época aqui, eles tinham acabado de sair do Egito. 3 dias depois, Deus falou, olha, vão lá, espionem a terra de Canaã. Deus falou para Moisés, manda 40 homens, manda 12 homens, um de cada tribo, irem por lá e espionem a terra. Vamos ler daí, para você entender. Capítulo 13, versículo 1, olha aí. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe ou mais importante entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor.
Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora você, por favor, pula para o versículo de número 25. Então você viu aqui que Moisés ordenou, conforme Deus mandou, 12 homens espionarem a terra. Sim ou não? Muito bem. Versículo 25. Ao cabo de quantos dias? 40 dias voltaram de espiar a terra.